Esse aí é o nosso tema de hoje, nosso recomeço da nossa vida como discípulo de Jesus. O meu desejo é que, por meio dessa ministração, você possa olhar para você e verificar qual nível você está na sua relação com Jesus, na sua relação como discípulo. Discípulo é um aprendiz, alguém que se aproxima de Jesus, se relaciona com Jesus com o desejo de aprender, de ouvir e de ser transformado. Então, eu gostaria de começar já com essa pergunta: o que significa ser um discípulo de Jesus? E a gente, como já tem falado aqui, nós fizemos uma série aqui há um tempo atrás, uma série chamada Ser Discípulo, onde nós falamos e abordamos muito sobre esse assunto. E nós já temos repetido isso algumas vezes, dizendo que o que define um discípulo não é a frequência dele numa igreja, nem a prática dele como um cristão, como um religioso, nem mesmo a linguagem que ele possa desenvolver. Ou seja, o que define um discípulo de Jesus não é o que ele aparenta ser. Então, o que é que significa ser um discípulo e o que define um discípulo? O que define um discípulo de Jesus é a forma como alguém vem, ouve e se deixa transformar pelas suas palavras. Isso é muito, muito importante, essas três palavrinhas aqui. O discípulo é aquele que vem, ouve e se deixa transformar por essa palavra. Esse é o ponto mais importante. Nós somos convidados a ir, a ouvir, e agora com a amplitude das mídias sociais, nesse tempo de pandemia, nós tivemos acesso a cultos de igrejas que a gente gosta, a gente consegue ouvir pastores e pastoras que a gente gosta, mas o fato de ouvir algo não nos faz um discípulo dele. Nós somos discípulos quando nós ouvimos, mas quando nós nos deixamos transformar por essas palavras de Jesus. Eu gostaria de refazer com você um conceito que nós falamos naquela série de mensagens, ser discípulo, e eu creio que isso vai nos ajudar nessa noite mais uma vez. Nós temos, olhando para o ministério de Jesus, alguns níveis da relação dele com os seus seguidores. E o primeiro nível da relação de Jesus com os seus seguidores é esse nível aqui, é o nível das multidões. O que significa, então, as multidões? Jesus anuncia o reino de Deus, convida homens e mulheres ao arrependimento, mudança de mente. Jesus está falando em vários momentos, nós vamos ler um texto essa noite que fala sobre isso, Jesus se encontrando com uma grande quantidade de pessoas. Isso foi comum no ministério de Jesus. Grande quantidade de pessoas se encontrar, se reunir para ouvir o ensino dele. E é importante esse momento de discipulado também no meio da multidão. Mas esse é só o primeiro nível. Nós vemos um segundo nível, que é o nível dos grupos menores, dos pequenos grupos. Jesus tinha esses pequenos grupos. Ele pregava para a multidão, mas ele também se encontrava com grupos menores. E nesse grupo menor, Jesus elucida o seu ensinamento, revela a sua identidade. E ali, pessoas que estão simplesmente ouvindo de uma multidão, quando se encontram com Jesus num grupo menor, eles vão perceber que ele é muito mais do que um rabi. Ele é muito mais do que um mestre. Ele é muito mais do que um homem que prega para multidões. E é nesse grupo menor que ele vai se revelando, ele vai falar um pouco mais da identidade dele. Temos mais um outro nível, nós vemos isso no ministério de Jesus, os encontros pessoais. Veja, Jesus se reunia com a multidão, se reunia com um grupo menor, seus discípulos, mas ele também tinha encontros pessoais. Encontros pessoais com seus discípulos, encontros pessoais com discípulos em potencial, e nós vamos perceber nesses encontros pessoais que eles eram cercados de duas coisas: muito amor, porque Jesus olhava para as pessoas com amor, como ele olhou para aquele jovem rico, naquele encontro pessoal. O texto diz que ele olha com amor aquele jovem, mas ele confronta. E aquele jovem, infelizmente, abandona o barco, Ele vai seguir as riquezas. Você conhece essa história. Então, nesses encontros pessoais, Jesus ele vai se revelar de forma mais íntima, mas certamente nesse encontro pessoal há confronto. É nesse momento em que nós começamos a perceber que o evangelho começa a mexer com a gente, tocar em pontos que incomodam tantas vezes e a gente tenta fugir. E a nossa grande tentação, queridos, é ficar na multidão. E trazendo um pouquinho para nós o que a gente está falando aqui, a multidão seria esse momento que nós estamos aqui nesse lugar.
A multidão é esse ambiente em que, embora a gente não esteja numa multidão, né? A gente está com esse grupo de pessoas, mas representa esse lugar onde você está sentado ouvindo. Você, no momento de culto, a menos que queira, né? Você pode se levantar, fazer uma pergunta, falar algo, não tem problema, mas convencionou-se alguém aqui na frente falar por um período de tempo e você vai ouvir. Assim acontece também quando você vai no cinema, não é verdade? Ninguém fica comentando o filme, e se fica, o pessoal já manda para fora, né? Já manda ficar quieta. As crianças estão animadas lá. Quando você assiste um filme, por exemplo, no cinema, com um grande número de pessoas, você não vai comentar o filme, você vai assistir o filme. Mas num grupo menor, depois você vai para a praça da alimentação com seus amigos ou com seu familiar, e lá você comenta, puxa, aquela parte foi muito legal. Eu chorei no final, você chorou? Você entendeu? Eu não entendi nada. Aí o outro vai lá e explica, não é assim? Então, nós estamos no grande grupo aqui, mas nós precisamos do grupo menor. No grupo menor, Jesus elucidava o que ele falava para a multidão, mas ele fazia isso para um grupo menor de pessoas. E nós somos chamados a, claro, estar num grupo maior, mas todo domingo, nós aqui, eu particularmente, estou aqui falando para você, participa de um pequeno grupo, participa de uma célula, participa de um microgrupo de discipulado, permita ser visto, permita falar aquilo que Deus está fazendo para você. A multidão é um lugar muito tentador. Nós somos tentados a ficar na multidão, que é aquele lugar cinzento, onde a gente não identifica as pessoas. E é mais confortável para nós, não é? Estarmos numa igreja, vamos supor, grande, ou uma igreja que ninguém nos veja, onde o pastor nem sabe meu telefone, meu WhatsApp de preferência, onde o líder não me ache, não é, para poder me perguntar algumas coisas, eu quero assistir a algo e voltar para minha casa. A multidão é esse lugar, neutro, dos isentos, daqueles que não se comprometem um pouco mais. Mas esse comprometimento vai aumentando conforme esses vínculos vão se tornando mais íntimos, conforme nós vemos aqui. E tudo isso, queridos, nós só podemos participar se nós entendermos essa palavra obediência. E desde a primeira mensagem da série, aliás, toda essa série, as 3 primeiras mensagens anteriores, né, que nós falamos, estão nas redes sociais da igreja, no YouTube, você pode assistir todas elas lá. E você vai perceber que nós sempre falamos uma coisa, em todas essas mensagens, nós falamos sobre a importância da obediência. Nós falamos que se nós queremos ter um recomeço, seja na nossa vida com Deus, na nossa família, ou seja lá qual for a área, nós precisamos obedecer. Em especial, no domingo passado, nós falamos muito sobre isso, à luz do livro de Deuteronômio, né? A mensagem está lá no YouTube, você pode assistir. Como que o Senhor nos lembra a importância de nós não só ouvirmos, mas de nós obedecermos. Jesus vai dizer que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre areia. Vendo a tempestade, uma adversidade da vida vai desmoronar o cara. Mas aquele que ouve e obedece e pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, o tempo inteiro nós somos chamados a obedecer. E Jesus vai falar que a obediência é uma questão de amor a Ele. Em João 14:15, falamos sobre isso também domingos atrás, ele vai dizer que se alguém me ama, esse vai obedecer aos meus mandamentos. A obediência é uma questão de amor. Nós não mostramos o nosso amor por Deus quando nós cantamos músicas bonitas, embora isso seja algo muito gostoso, e foi maravilhoso o louvor, né, dessa noite, que maravilha. Mas a nossa demonstração de amor a Deus está na obediência. E não nos arrepios que nós temos no momento cultico, mas no nosso nível de profundidade na obediência. E eu quero lembrar um slide que nós falamos aqui. Esse menininho representa você, ok? Qual é a postura? O que Deus espera de você e de mim quando nós somos expostos a essa palavra? Então eu vou ser bem breve, bem rápido aqui. O que Ele espera de nós, a expectativa do Senhor, quando você ouve a palavra, é que você passe por um processo chamado arrependimento, metanoia, que é a mudança de mente. O que envolve o arrependimento? Essas 3 coisas aqui. Orientação. Qual é a orientação? A palavra dele. Aquilo que ele está dizendo, e não aquilo que eu acho que eu devo fazer. Aquilo que ele diz. A orientação. A partir da orientação dele, eu me rendo. Eu me rendo. E a partir da rendição, eu confesso o meu pecado e reorganizo a minha vida. Então, o grande problema, eu vou frisar isso pela última vez,
frisei isso no domingo passado também, que nós estamos permitindo que o cristianismo se torne um departamento na nossa vida. E isso é muito, muito perigoso. O que isso significa? Significa que a gente vai para a escola, vai para a universidade, vai para o trabalho, tem a família, tem os nossos negócios e algum momento da nossa vida a gente abre a caixinha, o departamento da igreja e a gente vai para a igreja domingo. Mas em nenhum momento o reino de Deus, que nós cantamos aqui para que ele pudesse vir sobre nós, se resume nisso, num departamento. Jesus, ele estabelece o reino dele e nós clamamos para que ele venha com o reino dele, para que ele estabeleça o reino dele, para que não se torne só uma caixinha na nossa vida, mas que se torne toda a nossa cosmovisão, que rege como nós observamos os relacionamentos, que rege como nós nos relacionamos na família, nos relacionamos com o nosso tempo. Então, o reino de Deus é o óculos que nós colocamos para viver. E nós não podemos separar. E esse é um grande problema que tem acabado com as igrejas. Eu falei para vocês de estatísticas que mostram nos Estados Unidos, em 50 anos, o cristianismo será minoria. Igrejas na Europa fechando as portas há anos. Isso está acontecendo, virando museus, virando qualquer tipo de coisa. E as igrejas literalmente fechando, porque o secularismo entrou na igreja. E a igreja e o reino se tornam só um departamento, onde a pessoa, ela estabelece o que ela quer, qual é o certo e errado para ela, e ela não se rende àquilo que Deus está dizendo que é o certo e o errado. E a partir disso, quando nós nos rendemos plenamente, confessamos, nós podemos andar com confiança na sabedoria de Deus, e aí temos esses três aspectos, né? Perseverança, atitude e parceria, contar com pessoas nesse processo para que a gente possa recomeçar, remodelar a nossa caminhada com Deus. Isso é muito, muito importante, mas não acaba aí. Vou refrisar aqui aqueles 3 pontos e mais um, para a gente já entrar no texto bíblico. Tudo começa no meio da multidão, assim era com Jesus, mas da multidão os discípulos começam a se destacar e estar firmemente comprometidos com um grupo menor. A partir de um grupo menor e por meio da obediência, nós somos confrontados em encontros pessoais com Jesus, e isso é muito importante. Jesus deseja ter encontros pessoais com você, amém? Ele não quer que você seja um desconhecido, que você fale oi para ele apenas domingo à noite, mas ele quer ter um relacionamento com você diário, encontros pessoais com você. E quando você tem encontros pessoais com o Senhor, você é confrontado e o seu caráter começa a ser mudado, querido. Ele vai comissionar você. Então, o quarto aspecto dessa relação do discipulado é nós entendermos a nossa missão, a nossa vocação aqui. E aí sim, eu quero ler com você agora Lucas no capítulo 5, que vai ilustrar tudo isso que nós falamos aqui. Lucas capítulo 5, a partir do verso de número 1. Abra, por favor, a sua Bíblia, me acompanhe, grifa, tá bom? Mas se quiser também pode acompanhar aqui na frente. Lucas 5, a partir do verso número 1, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aqui vemos nitidamente o primeiro nível, certo? Qual é o primeiro nível? A multidão. A multidão estava ali, então, se comprimindo, se apertando para poder ouvir a palavra de Deus. Ali estão esses dois aspectos. E aqui nós vemos o primeiro aspecto que nós já falamos, né? O discipulado envolve a multidão. Nós somos participantes nessa percepção da mensagem ou da recepção da mensagem do Evangelho. E aqui nós podemos imaginar essa multidão apertada, se comprimindo, tentando cada um encontrar o melhor lugar para ouvir aquela mensagem. E, querido, se o discipulado acontece também nesse âmbito da multidão, nós precisamos nos preparar para esse momento. E eu quero aqui que você acolha isso que eu vou falar com muito carinho, tá? Não é uma demonstração, algo... Não, é mais para ensinar você e incentivar você, encorajar você. Como é que nós nos preparamos para esse momento? Especialmente o momento da palavra. Nós nos preparamos quando nós estamos com a nossa Bíblia aberta, ou com o seu tablet, ou com a sua Bíblia digital, não tem problema, mas quando você traz o seu caderno, quando você está anotando, isso é uma forma de você se preparar para esse momento. Como é que você se prepara? Você
não faltando ao culto, que bom que você se programou para estar aqui, maravilha, isso é muito, muito importante. Você sabe que Deus vai falar com você e é importante essa instrução na multidão, nesse primeiro nível. Mas o que você faz? Você vai no banheiro antes do culto começar, ou se está muito apertado antes da palavra, porque você diz, eu não quero levantar durante a palavra, eu não quero perder nada, eu vou pegar minha garrafinha de água e vou deixar do meu lado, porque eu não quero levantar na hora da pregação para tomar uma água. Não que você não possa fazer isso ou se sinta constrangido, faça se precisar, ok? Não tem problema, mas é só para a gente entender a importância da gente se preparar para esse momento, porque Deus está falando aqui, e é um momento de instrução, de alinhamento, de direção, e a forma como você recebe essa palavra vai definir se você está disposto a ir para o próximo nível ou se você está confortável na multidão. Porque se você estiver confortável na multidão, só ouvir uma palavra no meio da multidão ou do grande grupo já vai ser suficiente para você. Mas olha só o que acontece, vamos continuar lendo agora no versículo de número 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Olha que maravilhoso isso. Jesus se importava tanto com a multidão. Nós sabemos o quanto que Jesus dedicou tempo aos discípulos. E o ministério foi todo depositado sobre os discípulos, quando ele dizia de fazer outros discípulos, certo? Mas ele dedicava tempo com a multidão. E não só isso, ele tinha uma logística. Ele estava ali na praia, o pessoal se comprimindo, se apertando, e o texto vai dizer que ele entra num barco, né, o barco de Pedro, e ele fala, Pedro, afasta um pouquinho. Então o pessoal ficou ali na areia da praia, e ele ficou um pouquinho distante do barco, ele falava para a multidão. Maravilhoso isso. Então Jesus prepara um ambiente para que as pessoas pudessem ouvir melhor. E queridos, esse ambiente foi preparado, e nós a cada dia nessa igreja queremos nos preparar mais ainda, para que essa palavra seja melhor compreendida por você. Quem seriam os barcos aqui? Quem seriam as pessoas que estão se doando para poder amplificar essa mensagem? Você percebeu que quando você chegou, tinha gente ali na recepção, né, te recepcionando, te dando uma boa noite, desejando um bom culto para você. Tem o pessoal aqui do louvor que chegou 5 horas da tarde para poder ensaiar, o grupo da manhã tocou hoje cedo também. O pessoal da multimídia está ali, o pessoal da comunicação está para todo lado aí, fazendo stories, tirando foto. E ali uma amplificação maravilhosa, a gente está transmitindo, né, essa mensagem, esse culto, vai ficar gravado no nosso canal, no YouTube. Então está amplificando essa mensagem. Aqui Jesus estava usando uma ferramenta, o barco afastado da praia, para amplificar também a mensagem dele. Assim é na multidão, queridos. Hoje você está aqui ouvindo, glória a Deus por isso. Talvez amanhã você está aqui trabalhando para que outras pessoas na multidão possam ouvir a palavra. Talvez na escala você esteja lá no Ministério Infantil ou na multimídia, em qualquer outro lugar aqui, servindo, trabalhando, para que as pessoas possam ter uma melhor experiência nesse primeiro ambiente. Vamos continuar. Verso de número 4, vamos lá? Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Então, percebe, Jesus está aqui com a multidão, pregando, afasta o barco, entra no barco, começa a pregar, amplificar aquela mensagem, mas chega um momento em que ele vira para Pedro. Ele vira para quem? Para um pequeno grupo. Ele vira para aquele pequeno grupo de homens que estavam ali lavando as redes, porque eles já tinham pescado a noite inteira. E aqui ele vai dizer que eles não pegaram nada, eles estavam ali lavando as redes frustrados. Mas Pedro diz, mestre, porque és tu que está dizendo, nós vamos lançar as redes. Nós vemos essa palavra mestre se repetir depois, no final desse texto, eu vou lembrar vocês disso. Mas são 2 termos diferentes. Aqui Pedro está se referindo a Jesus como um mestre, como um rabi. E provavelmente a ênfase do texto é como se fosse assim, olha, você é professor, você é rabi, você entende de Torá, você entende de leis de Moisés, você entende de pescaria, eu entendo. Eu sou o pescador profissional. E eu pesquei a noite inteira. É de noite que os peixes ficam lá em águas profundas. De manhã, no sol,
os peixes não estão ali. Mas, mesmo não entendendo, Pedro obedeceu. E aqui é maravilhoso quando ele diz, porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. E aqui, queridos, eu quero chamar a sua atenção para a obediência novamente. Lembra que eu falei para você da obediência? Que não tem como recomeçarmos ou termos uma relação com Deus sem obedecermos. A obediência aqui de Pedro gerou milagre. Quantas vezes, queridos, nós queremos milagres nas nossas vidas, mas não estamos dispostos a obedecer. Não estamos dispostos a estar num grupo onde sabem o nosso nome, onde o próprio Deus fala para nós, dar ordens para nós, uma orientação para nós, e nós reorganizamos a nossa vida para obedecer à orientação dele e caminhar conforme a orientação dele. Vamos continuar, verso de número 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Tá certo aí, né? Ok? Verso 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Meus irmãos, olha que maravilha que acontece. Vamos recapitular? Jesus pregava para a multidão, entra no barco, num determinado momento ele vira para Pedro, para um pequeno grupo, dá uma ordem para ele, e ele obedece, vai para águas profundas, e quando ele obedece, olha, uma pesca miraculosa, maravilhosa. A quantidade de peixes era tão poderosa e tão grande, que as redes começaram a se rasgar, e eles começam a gritar para o outro barco vir para poder ajudá-los a pegar aquela quantidade de peixe. O que nos fala isso aqui? Fala daquele segundo nível que eu estava dizendo a vocês, que nós somos participantes também das experiências de milagre num pequeno grupo. Querido, quero que você entenda que o processo do discipulado vai te levar para um nível mais íntimo de relação com outras pessoas e com o próprio Deus. Se você está fora de um pequeno grupo, querido, eu quero incentivar você mais uma vez, se comprometa com um pequeno grupo, participe de um pequeno grupo. Nós temos microgrupos, temos células, né? Temos microgrupos de discipulado na igreja, as células acontecendo semanalmente online ou quinzenalmente presencial, tem célula de todo tipo. Não há justificativa para você não participar de uma célula, algumas acontecendo quinzenalmente. Se programa para você estar presente, querido, porque o processo do discipulado vai acontecer também nesse ambiente do milagre, num pequeno grupo. Olha que maravilha! E a célula tem esse potencial de nós não só participarmos de algo para nós, mas de nós gritarmos para colegas, pessoas que estão do outro barco, dizendo: vem para cá também, porque eu estou experimentando um grande milagre na minha vida, uma grande pesca, e vocês não podem perder, vem para cá para vocês verem também. Então, nós falamos na escola dominical isso hoje aqui, o DNA da célula, do pequeno grupo evangelístico. É mais fácil você chamar um amigo seu, tal Tiagão aqui do condomínio lá, Tiagão, pô, show, sua presença aqui, mano. Começou na célula, né, Tiagão? E hoje está aqui com a gente. É muito mais fácil, mano, vai na minha casa, cara. Vai na minha casa, é muito mais fácil. E aqui nós vemos isso acontecendo, aquele pequeno grupo obedece e tem um milagre. Queridos, quantos milagres nós já temos 6 anos de célula aqui praticamente nessa igreja. Queridos, quantos milagres nós já vimos acontecer. Gente, assim, não dá para contar. Nós vemos um negão, cadê o negão? Ele é da Cine Online, tá vendo? O Tiagão veio, o negão. Quantas coisas aconteceram, pessoas sendo libertas, gente, é poderoso. E aqui, essa experiência de chamar outros barcos, chamar outras pessoas, chamar pessoas da sua família, venham ver, vem participar, vem pegar esses peixes para vocês também, é algo poderoso que está acontecendo aqui. Lembra daquele Pedro que chamou Jesus de rabi, de professor? Vamos continuar lendo, verso de número 8 agora, por favor. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Percebe que Jesus começa com a multidão. Tem uma palavra para um pequeno grupo que experimenta o milagre, mas agora que nós vemos um encontro pessoal, concorda? Agora é só Jesus e Pedro. Olha que encontro pessoal maravilhoso. E aqui ele sim chama o Senhor, chama Jesus de Kyrios, Senhor. Já não era um rabi, um mestre, um professor, agora é Kyrios. O Kyrios tem essa percepção de que eu sou o seu escravo, eu sou o seu servo, ele se prostra
Ele está dizendo, eu estou diante do Deus encarnado. E o texto vai dizer que ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo, afaste de mim, eu sou pecador. Algo poderoso está acontecendo naquele encontro pessoal, querido. Meus irmãos, é maravilhoso nós estarmos num culto, recebemos uma palavra, saímos aqui aleluiados, um louvor poderoso, maravilha. Mas eu quero incentivar você, vá para um pequeno grupo, e a partir do pequeno grupo seja estimulado a ter encontros pessoais com Jesus, onde você que conhece Jesus como um mestre, vai poder chamá-lo de Kyrios, dizendo, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu me entrego, eu me rendo à sua orientação, eu me rendo ao seu senhorio, não tenho o que fazer, a não ser me prostrar e dizer, eu sou teu. Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Eu sou teu, eu não tenho o que fazer diante do seu poder. Esse é o terceiro nível. Vamos continuar lendo, agora eu quero que você vá comigo lá para o verso número 10, a parte B. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O Pedro estava ali prostrado, afaste-se de mim, e a primeira palavra de Jesus para ele é, não temas. Você sabia que essa palavra não tenha medo ou não temas, é a palavra que mais se repete na Bíblia inteira, é a palavra que mais se repete em toda a Bíblia, não tenha medo, não temas, porque eu vim para o doente, eu vim para aquele que se prostra e diz, eu sou pecador. Os sãos não precisam de médico, eu vim para vocês que estão entendendo que precisam do Salvador. Um Salvador não faz sentido para quem não entendeu que está morrendo. É só quando a gente está afogando na praia, não é? Misericórdia, ninguém passe por isso, né? Que a gente percebe que a gente precisa de um Salvador, né? Do salva-vidas. Enquanto a gente não entende, querido, enquanto nós somos maus, a gente nunca vai precisar de um Salvador. E aqui Pedro entendeu que precisava de um Salvador, de um Kyrios, não só de um Salvador, mas de um Senhor, alguém que nortearia e reorganizaria o caos da vida dele. E meu irmão, talvez você viva um caos no seu casamento, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, nas suas emoções, na sua vocação, na sua profissão, frustrações, mas você está diante daquele que te dá um recomeço, que reorganiza a sua vida. Mas para que você reorganize, só tem um caminho, o caminho do arrependimento, o caminho onde nós nos prostramos e dizemos, Senhor, afaste de mim, eu sou pecador. E nós ouvimos dele, não tenha medo, filho, eu tenho uma missão para você, eu lavo você, eu perdoo você, eu regenero você com um propósito. Lembra de Isaías, no capítulo 6, o Dani está maratonando Isaías, né? Isaías, diante da presença da glória de Deus, ele vai dizer, ai de mim, Senhor, eu sou homem pecador, com lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Vem um anjo com a pinça, tira uma brasa do altar, purifica ele. E depois ele vai dizer, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor não limpa você, não regenera você para te deixar bonitinho na igreja, meu irmão. O Senhor limpa você e regenera você para te comissionar, para dizer, você é pescador, beleza, mas eu vou te fazer pescador de homens. Eu tenho uma missão para você. E esse aqui é o quarto aspecto. Nós somos participantes da missão. Glória a Deus. Somos comissionados por Ele. E aqui nós vemos a reação desses homens. Eles deixaram tudo e seguiam Jesus. Meu irmão, o discipulado ele exige isso de nós, não é verdade? Jesus foi muito claro quando ele disse que se vocês querem me seguir, neguem-se a si mesmo. Tomem sobre si todos os dias a sua cruz e aí então vocês me sigam. Não foi isso que ele ensinou? Ele está dizendo a rendição absoluta. Você está disposto a render tudo ao Senhor, a entregar plenamente a sua vida e dizer, Senhor, organiza meu caos. Eu quero viver para Ti, eu quero me entregar plenamente ao Senhor. E quando nós nos entregamos e deixamos que Ele seja de fato o nosso Senhor, nós começamos a encontrar a nossa vida. Porque foi mesmo Jesus quem disse que se nós queremos ganhar a nossa vida, nós devemos perdê-la e entregá-la. Porque quando nós perdemos, nós encontramos. Quando nós somos semeados, é aí que nós damos fruto. Um grão de trigo, quando cai na terra, ele precisa morrer. Jesus foi quem disse, né? Quando o grão de trigo cai na terra e permanece só,
quando ele não se abre, né, ele vai permanecer ali para sempre. Mas se ele morrer, dará muito fruto. A nossa vida, meu irmão, nós precisamos encontrar esse comissionamento. E há um comissionamento para você. O Senhor te chama para uma relação. E aí nós temos algumas posturas diante disso. E nós precisamos entender, e esse desejo do Senhor de nos dar um novo propósito, um novo sentido para a nossa existência. Então, nós temos 3 percepções. Eu gostaria de mostrar ela para vocês e encerrar essa ministração com esses 3 próximos slides, ok? E talvez um desses 3 define você. Um desses 3 define a sua situação hoje. A boa notícia é que não importa como você está ou onde você está nesse processo, se você é alguém que quer ficar anônimo na multidão, ou você é alguém que já está começando a se expor num pequeno grupo, já está começando a se encontrar com Jesus, ou se você já está comissionado, não importa, querido. O Senhor deseja ativar você nessa noite em nome de Jesus. Qual nível você se encontra? O primeiro nível é aquele nível da multidão. Isso significa que são pessoas que admiram, né, têm uma simpatia por Jesus e o reino dele. Acham Jesus um cara legal, né? Mas Tim Keller vai dizer assim, né, que não crucificam caras legais. Jesus foi crucificado porque ele veio confrontar. Ele veio estabelecer um novo reino. E nós cantamos nessa noite, né, para que ele estabelecesse esse reino em nós. Mas talvez isso defina você. Mantém-se no meio da multidão, ouvindo e admirando os ensinamentos de Jesus, mas sem qualquer comprometimento pessoal e sem transformações radicais na vida. Será que isso define você? Não é? Pessoas que têm uma admiração por Jesus, uma simpatia por Jesus, mas não têm comprometimento pessoal com ele e não têm transformação radical na vida. Um segundo nível é um nível perigoso. É o nível do serviço sem rendição. São pessoas que até servem, até se dispõem a trabalhar em alguma coisa. Olha só, elas se envolvem com o serviço como uma causa. Usufrui da ação de Deus de forma mais concreta, mas mantém-se resistente a uma entrega total e radical da sua vida. É um outro nível. Ela até faz alguma coisa ou outra, mas pastor, não vem querer mais que isso, não. Eu não estou disponível para mais. Não vem falar de rendição total. Eu, mal dou os 10% do dízimo, ou um percentual menor ali no meu envelope, 4, 5, 6 do meu tempo. Eu tenho muita coisa para fazer, eu estudo, eu trabalho, eu tenho outros planos. Né? Não tenho tanto tempo assim, como o senhor acha. É um serviço sem rendição absoluta. A gente trabalha como uma causa, e isso não é ruim, querido, mas eu quero que você entenda nessa noite que o chamado do discipulado é te levar para um outro nível, para um nível de entrega. Não com a igreja, meu irmão. Eu creio que quando nós entendemos, é claro que a gente vai servir a igreja com mais empenho, com mais zelo, né, com mais dedicação, mas não é por causa da instituição ou por causa da igreja. A gente está falando de algo muito maior, certo? A gente está falando do reino dele, de uma vocação eterna, de semear para a eternidade. O último aspecto, encerrando, é a questão da entrega total. Aí sim, meu irmão, é um lugar onde eu e você precisamos chegar. É o lugar onde eu e você precisamos clamar a Deus para encontrar esse lugar. Essa pessoa compreende claramente quem é Jesus e, consequentemente, quão gracioso Deus é. Rende-se completamente e redimensiona toda a sua vida a partir da orientação dele. Nós vamos celebrar agora a Santa Ceia. Lembrar de um Deus que se fez carne e morreu por nós. Jesus não morreu 10% na cruz. Jesus não se entregou parcialmente por você. Jesus não derramou um percentual do sangue dele. Ele se entregou totalmente por mim e por você. Para resgatar, para limpar, para restaurar, para te dar um novo sentido de vida, mas principalmente para te comissionar. E dizer, eu vou te fazer um pescador de homens. Eu vou te fazer uma mulher que vai impactar a sua família. Eu vou te fazer um homem que vai impactar o seu trabalho. Eu vou te fazer alguém com um propósito, com uma direção, que vai poder semear nessa geração para a eternidade. Eu estou comissionando você. E diante de um Deus que se entregou 100% por nós, você concorda que não cai bem a gente se entregar 3%?
Dizer, Deus, obrigado porque o Senhor se entregou 100% por mim, mas desculpa, eu só tenho 98% para mim, eu tenho 2% para o Senhor. Que é aquelas 2 horinhas no domingo que eu vou na igreja. Mais que isso, agora eu não estou podendo. Passa depois. Que o sacrifício de Jesus nessa noite, querido, possa me constranger, possa te constranger. E nos levar. Eu acabei não passando aqui. Me levar e te levar a uma entrega total, a uma rendição absoluta ao chamado de Deus para mim e para você. Qual nível você está? Se você está na multidão, meu irmão, é o momento de você dizer, Senhor, eu quero me comprometer, eu quero me encontrar num grupo menor. E se você já está se encontrando, se abrindo, deixando ser visto de verdade, perdendo aqueles medos que a gente tem, né, de falar, puxa, se essas pessoas souberem que eu faço isso, o que elas vão pensar de mim? Se as pessoas souberem que eu sou assim, meu Deus, vão me expulsar da igreja. A palavra é, não tenha medo. Eu vim para você mesmo. Eu vim para o doente. Eu vim para sarar você, para curar você, para restaurar você. Eu vim para fazer você um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa. Eu vim para dar um novo sentido para a sua vida. Eu vim para ter encontros pessoais com você. O Senhor te chama para encontros pessoais, querido. Um lugar onde você não depende do pastor para falar o que você tem que fazer. Você sabe, há uma coisa queimando no seu coração. Ontem nós falamos aqui com a juventude, né? Como é que a gente faz, né, para evangelizar ou para entender que a gente precisa compartilhar a fé? A gente só precisa deixar alguma coisa queimar dentro de nós. Ter encontros pessoais com o Senhor, nos comissionando e nos dizendo, filho, eu te chamei para isso. E a partir desses encontros pessoais, a nossa vida é reorganizada e a gente entende a nossa vocação. E quando a gente passa por esse processo de encontro pessoal, como nós falamos aqui, o 4º nível da missão, comissionamento. O Senhor deseja que você seja uma resposta para essa geração, com as aptidões, com os talentos que Ele te deu. Nós já falamos sobre isso na semana passada, né? Vocação e chamado. Mas que você nessa noite se entregue, querido. E é uma excelente noite para você fazer isso, à luz do sacrifício de Jesus na cruz, dessa santa ceia. Que seja um momento de entrega. E para entregar, se render plenamente a Ele, talvez você tenha que soltar algumas coisas que você está segurando aí, que você está retendo. Você está preservando. Senhor, desculpa, mas isso eu não posso tocar. Não toca na minha profissão. Um dia eu passei por isso. Aliás, eu passei por isso 2 vezes. Por 2 vezes na minha vida, eu tive que pedir demissão. Não porque estava mal, ao contrário. Estava muito bem, obrigado. Mas eu entendi que eu precisava deixar e ir em direção àquilo que Deus estava me pedindo. Nós vimos aqui Pedro deixando tudo para seguir Jesus. Pedro era casado. Na série The Chosen, né, mostra um pouco isso, né, e como ele se relaciona com a esposa, mesmo seguindo a Jesus, voltando depois, curando a sogra dele, né, e aquela coisa toda. Mas, meu irmão, existe um nível de renúncia que eu e você precisamos encontrar. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Vamos nos preparar para esse momento de Santa Ceia. Qual é o seu nível de relação com Jesus? Faça a sua oração a Ele, meu irmão. E fala, Deus, eu quero me comprometer com o seu reino. Eu quero me comprometer numa igreja local. Eu desejo, Senhor, servir ao Senhor, não como um rabi, como um professor, mas eu quero declarar, o Senhor é meu Kyrios, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu me rendo a Ti. E se o Senhor se entregou plenamente por mim, a única resposta que eu posso ter nessa noite é, Pai, eu me rendo a Ti também. 100%. Tudo é Teu, Senhor. Reorganiza se precisar. Tira do lugar se necessário. Me ajuda a abrir mão, a dizer não, Senhor. Mas eu quero dizer sim o Seu chamado para a minha vida. Vamos ter esse tempo de consagração, de oração, nos preparando também para a Santa Ceia.